Movimentos sociais, burgueses e operários eclodiam pelo Brasil. O fascismo se fortalecia, influenciado pelo contexto internacional. Nesse período são registrados diversos confrontos entre os jovens de direita, em especial a Juventude da Ação Integralista Brasileira e a Juventude Democrática, nucleada pelos jovens comunistas. Em 1934, sob orientação da Juventude Comunista, acontece o primeiro Congresso Operário Estudantil. Esse foi o meio encontrado pelos jovens comunistas para estimular a organização estudantil. O Congresso lança as bases para a fundação de uma entidade nacional de estudantes. Em 1937, na mesma época em que Getúlio Vargas persegue os comunistas, suspende os direitos democráticos e institui a ditadura do Estado Novo, os jovens brasileiros ganham um instrumento de organização e expressão política, a União Nacional dos Estudantes. Durante o período de cerceamento da liberdade política, com a juventude comunista esfacelada e na ilegalidade, crescem as organizações estudantis com caráter pretensamente neutro. Com a Associação dos Estudantes da Bahia e o lançamento do jornal Unidade, que possibilita a articulação do movimento estudantil, o Estado da Bahia desempenha papel político destacado no combate à ditadura do Estado Novo e, sobretudo, na criação da UNE. Em face do fechamento, do encerramento das atividades estudantis e democráticas, também de algumas entidades estudantis perseguidas, eu senti um impulso, uma revolta com aquela falta de liberdade e me decidi a reagir, a não ficar inerte nem com as mãos paradas diante daquela ditadura. Mas eu não sabia como fazer alguma coisa, né, no movimento para voltar à liberdade do movimento estudantil, democrático e tal. Até que encontrei um estudante de agronomia que era comunista, chamava-se Diógenes de Arruda Câmara. Ele era pernambucano, mas estudava aqui na Bahia e era funcionário do Ministério do Trabalho. Comecei a conversar com esse jovem, que acho que era mais velho do que eu, e ele foi me catequizando tal, até que me convidou para uma reunião clandestina na casa de Arbênio Guedes, que é uma figura tradicional do Partido Comunista, jornalista, foi formado, era estudante de Direito. Eu fui a essa reunião, gostei dos temas, da orientação dos companheiros que estavam reunidos, e depois fui convidado pelo Arruda. Ele me perguntou se eu gostaria de entrar num movimento organizado para reagir contra a ditadura. Eu aceitei e entrei no Partido Comunista em 1938, o mesmo ano em que entrei para a Faculdade de Direito, já indo militar na célula da Faculdade de Direito. Então começou a minha vida de ativista do movimento estudantil, orientado pelo Partido Comunista, porque a União Nacional dos Estudantes foi fundada em 1938. Em 1939 ela realizou esse congresso, né, e foi muito concorrido, com delegações numerosas
dos estados, e onde surgiram várias lideranças, né? Nessa ocasião foi resolvido que as associações universitárias dos estados se chamariam associações de estudantes de tal lugar, da Bahia, de Pernambuco, de Minas Gerais e tudo. E foi um congresso muito importante também. Eu não participei. Agora, em 1940, eu participei do Congresso Nacional de Estudantes, que foi muito bom. Foi aí que eu conheci o Max Carone e outros elementos lá do partido, e também que não eram do partido. Tive um relacionamento muito bom com o presidente da UNE, que era do Rio de Janeiro, era Luiz Pinheiro Paes Leme, né? Também de São Paulo, Germinal Feijó, que não era do partido, mas que era um antifascista, né? Muito convicto. Enfim, o Ulisses Guimarães participou desse congresso, porque a UNE, né, ela nunca foi, vamos dizer, ela nunca foi identificada com o partido, nunca sofreu, né, nunca sofreu perseguições, nem nunca o governo teve condições de apontá-la como um órgão, né, extremista. Eu acho que a orientação do partido foi muito correta durante todo esse período. E depois a UNE, né, a UNE tem uma história fantástica, né, de 1938 até a ditadura de 1964, ela teve uma participação fantástica, né? Maxim Tolstói Carone posteriormente convida João Falcão para um encontro com o único membro da direção do Partido Comunista que escapou, em 1940, das prisões e da intensa perseguição do Estado Novo. Domingos Braz, também conhecido como Mauro, convida Falcão a entrar em contato com a Internacional Comunista em Buenos Aires. E lá em Buenos Aires eu entrei em contato com o Partido Comunista, alguns membros do Partido Comunista que estavam exilados lá. Pedro Motaliba, jornalista, um grande jornalista, foi um dos fundadores da classe operária, do jornal A Classe Operária, né? O Pedro Motaliba, eu levava um contato para ele, e o Pedro Motaliba me aproximou de Rodolfo Ghioldi, que era membro da Internacional Comunista, tinha vivido no Brasil e tinha sido preso, né, durante 4 ou 5 anos, após o Golpe de 1935, e através do Rodolfo eu tive acesso à direção do Bureau Internacional Comunista de Buenos Aires. Neste contato com a Internacional Comunista, João Falcão recebe 2 tarefas principais: ajudar a reconstruir o partido e criar a Juventude Comunista como um órgão mais amplo que cuidaria de esportes, diversão e dos interesses dos jovens em geral. A juventude progressista baseava-se no marxismo e, sob essa linha, produzia seus próprios textos e seu próprio conhecimento, adaptado à realidade brasileira. Através de Arruda, de Armênio, Guedes, eu fui recebendo os primeiros livros de orientação socialista, comunista. Recebi o livro de Lenin, Que é Ser, que era um livro preparatório para ingressar no Partido Comunista, porque Lenin, nesse livro, ele ia a detalhes da organização do partido. Era um livro realmente muito importante para a orientação e educação dos jovens comunistas. No final da década de 30, cresce a luta pela democracia. A revista Seiva tinha linha editorial antifascista. A revista Seiva surgiu
de uma ideia do Comitê Regional, através de Jorge de Arruda Câmara, de organizar um jornal, uma revista. E eles discutiram esse problema com a célula universitária existente a célula universitária, que era composta de estudantes de Direito, Medicina, Engenharia, se era possível essa célula executar essa tarefa. Então, nós, os estudantes, conversamos e respondemos que era possível. Eles deram o nome da revista, sugeriram a revista Seiva. Nós reunimos 4 estudantes aqui em Salvador, todos muito jovens e que não eram comunistas. Somente eu era comunista. Eu fui um dos diretores da revista, mas o único comunista era eu. Porque não havia possibilidade de fazer uma revista com que tivesse qualquer conotação ou participação de comunistas. E como eu era novo e completamente desconhecido da polícia, eles acharam que deviam ser outros jovens que não eram comunistas. E assim, eu fiquei incumbido de organizar essa revista. Convidei 3 colegas de estudantes. Vale a pena dizer o nome? Não é relevante, não. 3 colegas, e fundamos a revista em dezembro de 1938. Em março de 1940, começa a Segunda Guerra Mundial. Em um período onde a juventude do Partido Comunista encontra-se desmantelada, a UNE dirige a sua primeira mensagem de paz à mocidade do Brasil e das Américas. Nos relatos sobre sua trajetória no Partido Comunista, o jovem João Falcão, refletindo sobre o Estado Novo, a Segunda Guerra e a participação da juventude, afirma que, através do potente movimento estudantil e da UNE, o PC e as demais forças de oposição expressavam sentimentos do povo brasileiro por uma abertura democrática e contra o fascismo. De 1938 até 45, quando o partido veio para a legalidade, não havia heróis, havia mártires. Porque o movimento clandestino era muito fechado, não dava nem para se saber quem era quem. Né? Mas houve mártires, muitos mártires durante esse período. Estudantes que morreram, que se exilaram, que perderam sua chance na vida, porque se dedicavam a esse movimento. É isso aí. O ambiente da ditadura, naquela época, que foi assim, foi um período relativamente longo, porque foi de 1930 a 1945. Não, a 1930 a 1945, quando caiu o Estado Novo, no final da guerra. Quer dizer, não havia ambiente cultural para que essas manifestações, esses ídolos da nossa história, essas figuras, pudessem aparecer e ser festejadas e cultuadas. Não havia ambiente para isso. Não havia ambiente para isso. Não havia ambiente. Em 4 de julho de 42, a UNE promove passeata pedindo a entrada do Brasil na guerra, ao lado dos aliados. Até 1945, a entidade empenha-se em campanhas contra o eixo, contra o nazifascismo internacional e pela democratização nacional.